Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Aleluia. Amém? Que maravilha. Hoje é noite de festa. Festas nos céus. Que benção. Eu confesso que... Obrigado. É difícil a gente conseguir passar o turbilhões de pensamento, de coisas que estão passam na nossa mente nesse momento. Porque nós estamos falando aqui de 10 anos, né, de comemoração, de 10 anos de história, mas além de 10 anos tem um trabalhar de Deus, tem uma história que começou, né, há muitos anos atrás, desde do momento em que nós fomos gerados, em que Deus, diz a palavra do Senhor, que já nos conhecia e nos chamou pelo nome. E Deus veio trabalhando até o dia de hoje, até esse dia em que nós podemos declarar Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Privilégio tremendo, queridos, estarmos aqui, de estar aqui nesse primeiro dia, né, de comemoração desses 10 anos. Realmente é uma honra e nós só podemos agradecer ao Senhor. Porque a gente conhece essa história, não são apenas 10 anos, né? Nós fazemos parte dessa semente. E eu confesso que eu estava ali atrás e me veio um flashback dos últimos 20 anos. E difícil. Subi aqui com um nó na garganta. Por ver essa semente crescer, por ver essa semente dar seus frutos. Eu, a semana passada, fui convidado para pregar uma festividade, num congresso, aniversário, comemoração de 50 anos da igreja. Eu entrei naquela igreja e fiquei pensando, puxa, 50 anos aqui no Brasil, né, no ministério. 50 anos de ministério aqui no Brasil. E eu fiquei pensando, coisa que me veio na mente foi Susana Wesley, que é a mãe de John Wesley, que trouxe esse ministério para o Brasil. E realmente foi um privilégio tremendo estar ali comemorando aqueles 50 anos com os irmãos. Mas estar aqui comemorando esses 10 anos, a emoção é outra. Porque a gente sabe que 50 anos não são fáceis, eu não vivi isso ainda. Estou longe, está longe, falta muito aí. Mas são 10 anos, né, de muita dedicação, são 10 anos de muita abdicação. E só o Senhor sabe. E é tão bom ver os anos passarem, a gente olhar para trás e poder falar, Deus, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, durante essas 5 semanas que nós estaremos aqui, os irmãos vão ouvir muita história a respeito desses 10 anos, mas eu quero lhes garantir desde já, querido, que vale a pena estar com Cristo.
em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Em todos os momentos. O pastor Aguiar, essa semana, ele postou uma foto de 20 anos atrás, do dia do batismo, né, dele, da família. Postou uma foto do dia do batismo. Ele com certeza vai falar sobre isso. Aí ontem a gente estava almoçando lá, eu brinquei com ele. Eu falei, aquela água que vocês se batizaram lá, fui eu que esquentei, viu? Fiquei fervendo água. Era uma piscina, irmão, na casa de um irmão, abençoado. Só que a piscina era grande e funda. E para esquentar aquela água, foi difícil. Eu falei, aquela água lá, eu esquentei. E você começa a trazer toda a história. Como é bom servir ao Senhor. Amém. Em todo tempo, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E para chegar até aqui, queridos, para chegar até o dia de hoje, tem muita história para contar, mas tem muito posicionamento, tem muitas respostas que tem que ser dada a Deus. Em muitos momentos, Deus, com certeza, provou cada ano, cada ciclo, cada momento, cada período, para que chegasse até aqui, para que nós estejamos prontos para avançar os próximos 10 anos. Foi um trabalhar de Deus, onde em cada momento Deus foi provando e aprovando, para que hoje nós não estivéssemos apenas comemorando esses 10 anos, para que os irmãos não estivessem aqui apenas dizendo, chegamos até aqui, mas que estejam prontos para os próximos 10 anos. E isso que a gente vai aprendendo e vai vendo com Deus. E eu gostaria de falar um pouco a respeito disso, a respeito de homens que foram respondendo a Deus ao longo da tua caminhada, da tua história. Né? Zé Aguiar, Deus colocou no coração dele de continuar germinando a semente que um dia o Espírito Santo lançou sobre a terra fértil, sobre o coração dele, da sua família. Mas, assim como Zé Aguiar, muitos de nós, muitos Josés, temos que responder a Deus nos nossos chamados, nos nossos ministérios. Amém? Então eu queria compartilhar hoje com vocês um estudo de uma bibliografia do pastor Ed e outras bibliografias nesse contexto, que fala um pouco sobre isso. Para entender quem nós somos, o que nós fizemos até aqui, e se estamos realmente dispostos a caminhar com Deus mais 10 léguas. Se estamos realmente dispostos a caminhar com Deus mais 10 anos nas nossas vidas. Amém? Então, antes de começar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus amado, por estarmos mais uma vez, ó Deus, reunidos, Pai querido, em Teu nome. Te pedimos, cobre-nos, ó Deus, com o sangue do Cordeiro nesta hora, cerca este lugar. Senhor, que os Teus anjos, ó Deus, estejam em cada entrada, a cada saída, ó Deus, das nossas almas, guardando, Senhor, abrindo, ó Deus, os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Que possamos entender, Senhor, compreender, Pai amado, Senhor, os Teus propósitos, a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Deus, tudo que não vem, Senhor, de Ti. E dizemos, ó Deus, Tu tens liberdade, Espírito Santo, para ministrar e operar as nossas vidas. Que a Tua unção e a Tua graça, Senhor, seja sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí,
para nós avançarmos, nós precisamos sempre nos perguntar o seguinte: você tem um propósito na sua vida? Porque para chegar até aqui, teve que ter propósito. Deus vai colocando propósitos nos nossos corações. E a pergunta é: você tem um propósito? No teu coração, você tem um propósito na tua vida? Então eu gostaria de trazer alguns exemplos de homens de Deus que responderam o chamado e o ministério de Deus em suas vidas e impactaram as histórias. A história da geração respondendo a Deus na missão pelas quais foram chamados. Então nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Nós temos sempre falado, né, querido, que não precisamos ser pessoas extraordinárias para que sejamos usados por Deus. Não é? Para experimentar o extraordinário de Deus, é responder a Ele, porque Ele é o extraordinário. Amém? Que Ele pode, quer, deseja abençoar pessoas como eu, como você. Nós temos diversos exemplos, dezenas de exemplos de pessoas na Bíblia que nós poderíamos comentar e exemplificar. Desde os mais conhecidos, como Moisés, Abraão, e por aí vai. Mas eu gostaria de começar por José, José de Arimateia. A história dele está contada no livro de Lucas, no capítulo 23, né? Mas também está em Mateus, capítulo 27, Marcos, capítulo 15, João, capítulo 19. Mas nós vamos ler aqui Lucas 23, a partir do verso 50. Lucas 23, a partir do verso 50. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu, envolveu no lençol de linho e colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus foi colocado nele. Em seguida foi colocado nele e foi para casa e preparado perfume e especiarias aromáticas. E descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Não sabemos muita coisa a respeito de José de Arimateias, mas sabemos o suficiente para que ele cause profundo impacto nas nossas vidas. Sabemos que ele era um homem de posses, era rico porque ele possuía um túmulo familiar, né? O que naquela época era muito raro. E não apenas possuía um túmulo familiar, como também, muito provavelmente, tinha posses e recursos suficientes para comprar outro túmulo, se ele quisesse, né? Para ofertar para o sepultamento do corpo de Jesus. Nós sabemos que ele era membro do conselho, ou membro do sinédrio. As cidades em Israel eram governadas pelos sinédrios. Nas pequenas cidades, os chamados sinédrios menor, composto por um grupo de 21 a 23 juízes que deliberavam as questões, especialmente religiosas da comunidade de Israel. Mas também o chamado Grande Sinédrio, né? O Sinédrio Maior, composto por 71 homens notáveis da comunidade de Israel. O Sinédrio era o fórum privilegiadíssimo, né? O tribunal religioso judaico. Era como se fosse a Suprema Corte de Israel. E José de Arimateia era membro do Sinédrio. Diz a Bíblia que ele não concordou com o parecer do Sinédrio a respeito de Jesus.
Muito provavelmente ele estava ausente no dia do julgamento de Jesus. Quando Jesus foi julgado no Sinédrio em Israel, acusado de blasfêmia, não apenas de ser um falso Messias, mas ser um blasfemo que reivindicou a unidade com Deus o Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. E mais do que isso, Jesus disse que era antes de Abraão. Toda esta comunidade de Israel, que acreditava que tinha como pai Abraão, o pai da fé, Abraão, aquele que dá origem a uma grande nação, a descendência de Abraão é a comunidade de Israel. Jesus disse, antes de Abraão eu sou. Portanto, Jesus não foi apenas rejeitado como Messias, mas ele foi rejeitado porque foi um homem acusado de blasfêmia. E esta acusação de blasfêmia foi, sim, o principal argumento para que eles fossem rejeitados como Messias. O tribunal de Israel, o Sinédrio, era um tribunal religioso. Em Roma, não se envolvia com as questões religiosas. As questões religiosas eram problemas particulares das colônias romanas. Roma cuidava da paz política, da ordem política, e não da unidade religiosa das suas colônias. Portanto, o Sinédrio condena Jesus num julgamento religioso. Ele é um falso Messias acusado de blasfêmia. É um julgamento que acontece à noite, não tem a presença de todos os membros, ele é convocado às pressas e se desenvolve a partir de testemunhas falsas. Qualquer semelhança é mera coincidência nos dias de hoje, com essas práticas. E Jesus então é condenado. Diz a Bíblia Sagrada que José de Arimateia não participou desta decisão do Sinédrio, muito provavelmente porque esteve ausente desta reunião. A Bíblia conta no Evangelho de Marcos que quando o Sinédrio deliberou, houve unanimidade, o que sugere que José de Arimateia não estava presente, porque nem todos estavam presentes, né, do Sinédrio naquele momento. Depois que julgou religiosamente, condenou Jesus por blasfêmia, o Sinédrio encaminhou Jesus a Roma, ao governador Pôncio Pilatos. Porque o Sinédrio não tinha autoridade para crucificar Jesus. Ele era um criminoso religioso. E Roma diria, problema de vocês se entendam aí. Então o Sinédrio fez uma manobra. O Sinédrio disse, olha, ele é um falso Messias. Nós estamos trazendo aqui para você, Pilatos. Porque se ele realmente for Messias, e se o povo se render a ele e à autoridade dele, todo o povo vai se rebelar contra Roma e contra César. E vai obedecer a esse Messias. E quando César ficar sabendo que você permitiu que alguém ganhasse o coração do povo de Israel e suscitasse uma rebelião contra Roma, o César, quando souber disso, não apenas vai acabar com a colônia rebelde, mas ele vai cortar sua cabeça como governador, que permitiu uma situação dessa contra ele na sua jurisdição. E Pilatos disse, bom, nesse caso, então vamos dar uma atenção especial para esse tal de falso Messias. Traga ele. Jesus foi encaminhado a Pilatos, Pilatos participou do julgamento, não viu culpa nenhuma, lavou as suas mãos num ato simbólico, no ato de eu não tenho nada com isso, vocês estão condenando esse homem e coloca Jesus à mercê da multidão. Era hábito de Roma, por libertar por ocasião da época da Páscoa, um prisioneiro. E Pilatos fala, então vamos libertar um prisioneiro. Vocês estão na Páscoa, não é? Então vamos libertar um prisioneiro. Quem vocês querem ser libertos? Jesus ou Barrabás? A multidão gritou, Barrabás, Barrabás. E com Jesus eu faço o quê? Crucificam. Pilatos lavou as mãos e crucificou Jesus, embora dissesse, não vejo dolo, não vejo nada nesse homem que justifique que seja ele crucificado. Então o que estamos vendo aqui é José de Arimateia assistindo todo este processo de julgamento e morte de Jesus. A Bíblia diz que José de Arimateia era um seguidor de Jesus, era um dos discípulos. José de Arimateia seguia Jesus de longe. A Bíblia diz que ele era um discípulo secreto, oculto.
E diz que ele não revelava a sua identidade como discípulo de Jesus por medo dos judeus, medo do sinédrio, medo das consequências de ser acusado de seguir um falso Messias, medo das consequências de ser acusado de seguir um rebelde contra Roma. As implicações seriam seríssimas. Então, ele preserva a sua identidade como seguidor de Jesus. O que era comum naquela época. Jesus tinha muitos seguidores que não se manifestavam. Era muito comum. Um deles, um muito famoso, foi Nicodemos, né? Cuja história é registrada no Evangelho de João, capítulo 3. Sabe-se que José de Arimateia, portanto, era um homem rico, é chamado aqui de um homem justo e bom, era um sadique, era um praticante da justiça, um praticante da Torá, era uma espécie de Jó do Novo Testamento. José de Arimateia, um justo, um homem justo e bom, rico, justo e bom e poderoso. Era membro do Sinédrio, a Suprema Corte de Israel, e tinha acesso direto ao governador, porque ele pede uma audiência com o governador e ele é concedida. E ele faz um pedido estranho, ousado, né? Diz a Bíblia que ele corajosamente solicita a Pôncio Pilatos o direito de sepultar Jesus. Era costume em Israel que os criminosos condenados à morte por crucificação deveriam não apenas ser mortos em praça pública, para que se fosse um escândalo público, em exemplo ao que acontece com os criminosos, né, em Roma, mas também que o seu corpo apodrecesse em praça pública. Era uma morte indigna e um pós-morte com indignidade ainda maior. Mas José de Arimateia vai a Pilatos e solicita a possibilidade de sepultar Jesus. O que José de Arimateia está fazendo com esse ato é explicitando a sua discordância para com o Sinédrio. José de Arimateia, quando vai pedir para sepultar, ele está dizendo: eu não concordo com o parecer do Sinédrio. Vocês condenaram um homem inocente. Mas também ele vai a Roma e diz: eu não concordo com o resultado do julgamento de Jesus. Ele não deveria ter sido crucificado e não pode o seu corpo ser tratado após a sua morte como qualquer criminoso ou criminoso de crimes hediondos é tratado. Jesus é inocente. Ele deixa isso muito claro. O que José de Arimateia está dizendo é: não concordo com o tribunal judaico e não concordo com o julgamento romano. Ele sai do oculto, do secreto e explicita a sua fé em Jesus. Enfim, esses são os fatos a respeito de José de Arimateia. A pergunta que fazemos é: o que ele nos ensina em uma vida acima da média? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a grande lição, a grande confrontação desse José de Arimateia, para mim, foi a renovação da afirmação de que a vida, ela não ganha sentido quando conquistamos só os nossos desejos, todos os nossos desejos e realizações humanas. Ela ganha sentido quando nós nos encontramos ou somos encontrados por aquilo que estamos dispostos a sacrificar todas as outras conquistas. Quem era José de Arimateia? Um homem rico, um homem justo e bom, de boa reputação na sua comunidade, e um homem poderoso e influente. Ele sentava na mesa do governador. Quem aqui gostaria de ser rico, ter boa reputação e poder de influência? Levanta a mão. Eu gostaria de ser rico, ser um homem reconhecido como justo e bom e ter muita influência. Poder falar com o governador a qualquer hora, falar com o presidente da república a qualquer hora, né? Eu gostaria. E eu gostaria de dizer, né? E na verdade, né? No fundo, a gente diz, né? A gente diz isso, fala: Deus, pode mandar dinheiro para mim, é a vontade que eu sei o que fazer com ele. Manda, Senhor, manda, eu recebo. No fundo, a gente diz isso. Gostaria de ter influência
e gostaria que Deus me desse um coração íntegro para eu saber o que fazer com dinheiro e com a influência. E a maioria das pessoas gasta a vida correndo atrás disso: dinheiro, poder e fama. E tem gente que passa a vida inteira correndo atrás desse triângulo. Né? Tem gente que, inclusive, se nós olharmos o cenário da espiritualidade cristã, tem gente que, inclusive, né, e até principalmente o evangélico no nosso Brasil, acredita que Deus existe para viabilizar uma vida conforme José de Arimateia. Senhor, faz de mim um José de Arimateia, me dê dinheiro, me dê poder, me dê influência, me dê acesso ao melhor da vida. E acha que Deus existe para viabilizar isso. Né? Esse é um pessoal que a gente chamaria de de oportunista, utilitarista, que confunde Deus com Papai Noel, né, com o gênio da lâmpada, seja lá o que for. O que você quer? 3 pedidos, meu filho: dinheiro, fama e poder. Né? Agora, tem gente que tem uma outra espiritualidade. Diz assim: eu creio em Jesus, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, mas enquanto eu estou aqui, né, eu estou correndo mesmo atrás de dinheiro, poder e fama. E eu vou sacrificando um monte de coisa no caminho. Vou sacrificando a minha ética, a minha consciência, meu caráter, o meu compromisso com Deus. E vou tranquilo, porque Deus é bom, Deus perdoa, é a graça. É o pessoal de uma espiritualidade muito conveniente, que não entendeu o que é o Evangelho e a graça de Deus. Quer ter o melhor de todos os mundos, o que não é possível para nós. Para chegar até aqui, tem que abrir mão de muita coisa. José de Arimateia chegou lá. Ele chegou lá, e quando ele chegou lá, Deus disse para ele: e agora? E quando Deus disse para ele: e agora? Ele poderia ter dito: agora? A partir de agora eu vou ficar quietinha. Vou ficar na minha, escondidinho. Né? Eu já sou seguidor de Jesus, estou garantido no céu, estou rico. O pessoal me acha um cara legal. Não taquei pedra na cruz, porque eu não estava lá no Sinédrio, não estava na reunião, eu não gritei Barrabás, né? E sou ainda amigo do governador. Por que eu vou me mexer? Eu vou ficar aqui, quietinho. Cheguei onde eu queria chegar. Agora, alma, tens em depósito muitos bens, descansa, come, bebe, folga. É o que José de Arimateia podia dizer. Só que, na hora que chegou ali, Deus diz: e agora? E é nessa hora que José de Arimateia sai do anonimato, sai da sombra, explicita a sua fé e as suas convicções e faz diferença. Provável que Deus esteja falando com você. Até quando nós vamos gastar a vida olhando para o que não temos, sonhando com o que você não tem, correndo atrás do que você não tem? Quando é que nós vamos começar a viver colocando à disposição de Deus aquilo que nós já temos? A minha oração por você e por mim é que quando nós cantarmos, né, aquela música: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu fazes saber que tudo quanto eu preciso é Jesus e eu não quero perder a minha intimidade com Jesus. Enquanto eu puder ter tudo servindo a Jesus, amém. Mas se um dia eu precisar, ou a vida me trouxer tribulação, e que eu perca tudo, que eu não perca Jesus. E que com tudo ou com nada, a minha felicidade, o sentido da minha vida, seja Jesus. Jesus. Porque, queridos, não daria tempo para, em cinco domingos, contar todas as histórias, cada momento em que foi necessário abrir mão
para chegar até aqui, abrir mão de noites de sono, abrir mão de passeios de finais de semana prolongados, de usufruir para si próprio, né, dos bens, das bênçãos que Deus tem nos dado. Para que uma semente germine e perdure por 10 anos, nós temos que sair desta zona de conforto, sair do anonimato, nos colocarmos aos pés da cruz, porque senão chegará um dia e será dito: o que você tem? Você juntou tesouro na terra, você juntou nos celeiros. O que você tem para apresentar ao Senhor? Então, para que possamos continuar crescendo esta árvore frondosa, e que aos próximos 10 anos possamos, pela graça de Deus, responder ao Senhor, nós temos que nos posicionarmos assim como José, assim como Paulo. Vamos falar de Paulo. Abre lá a palavra do Senhor. No livro de Romanos. Romanos, capítulo 15. A carta do apóstolo Paulo ao Romano, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, verso 14. Amém? Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes reescrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém aos redores Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho de Cristo, onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro, mas antes, como disse o profeta Isaías, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam o escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-lo de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram o prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios se participaram das bênçãos espirituais dos judeus,
devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar esta tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esses frutos, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. E recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que os meus serviços em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, conjuntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Amém. Você tem um propósito de vida? Você tem um projeto de vida? Você tem um propósito? Você sabe atrás do que você está correndo? Você sabe em razão do que você doa e deixa-se consumir? Você tem critérios para administrar o teu dinheiro, o teu tempo, os seus recursos? Você tem alguma coisa pela qual você se sacrifica além de você mesmo? Sua família imediata e um ou dois amigos mais chegados? Qual é a adrenalina que faz você levantar da cama na segunda-feira pela manhã? O que é que dá o colorido para os seus dias de tal maneira que você não esteja apenas sobrevivendo, mas esteja vivendo? Qual é o seu projeto de vida? Pelo que você se dá? O que coloca você de joelhos? O que queima no teu coração? E que você não quer morrer sem ver? Qual é o seu projeto de vida? Essas perguntas é normal. Principalmente esses tempos, né, de manifestações que a gente tem visto aí nas ruas, né, principalmente nas grandes metrópoles. As pessoas foram às ruas, elas foram protestar, elas foram reivindicar, elas foram se manifestar, elas foram gritar uma mensagem, elas foram dizer alguma coisa, elas foram expressar uma esperança, um desejo, uma revolta, uma angústia. Elas gritaram, levantaram cartazes, picharam muros, porque elas querem que alguma coisa aconteça. E elas saíram do sofá e foram para a rua. O que tira você do seu sofá? Você vai para a rua em nome do quê? Eu não quero entrar no mérito do que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, né? A gente sabe que ainda vai acontecer muito mais. Não quero entrar no mérito, eu não quero discutir 20 centavos do aumento da passagem do ônibus, da corrupção, não é o nosso foco aqui. Não quero discutir quem foi que orquestrou tudo isso, se é o PT, o PSOL, algum grupo anarquista, ONG, algum partido político. Que agenda existe por trás disso tudo? Quem manipula isso? Mas alguém pode dizer, pastor, manifestação, mas com depredação. Gente, toda vez que colocar um povo em algum lugar, vai ter lata de lixo no chão, vai ter gritaria, vai ter gente com espírito de porco. Espírito do porco no mundo é o que não falta, tá? Gente oportunista, aproveitadora, gente alienada que não sabe nem o que está fazendo lá, não sabe nem quem é o defunto, mas está chorando. Então vai ter.
Mas em volta de tudo isso tem uma massa. Tem uma massa que está gritando alguma coisa. E é essa massa que deve chamar a nossa atenção. Né? Por quê? Porque esse povo não está sendo organizado por ninguém. Existe um pessoal que está dizendo assim, olha, nós estamos protestando por conta de aumento da passagem de ônibus. Mas tem um pessoal que aproveitou, que tomou como pretexto a manifestação e foi para a rua gritar. E a gente não sabe qual é o que eles estão reivindicando, qual é a demanda desse pessoal, contra o que eles estão gritando. Nós não sabemos quem são os representantes deles. Né? A massa foi para a rua. Porque esse país precisa. Né, da gente na rua dizendo, olha, vamos acabar com essa pouca vergonha. Né? Vamos fazer alguma coisa, ou que minimamente digam, né, olha, nós estamos vendo toda essa porcaria que está sendo feito debaixo dos nossos olhos, do nosso nariz. Nós estamos assistindo, né, e nós não estamos satisfeitos com isso. Nós não estamos satisfeitos. Nós não estamos satisfeitos nem com a igreja que nós chamamos evangélica no Brasil. Não estamos satisfeitos. Então é bom que vá gritar, mas o que chama atenção é que esse pessoal foi para a rua. Eles estão gritando por uma causa, eles estão abraçando alguma coisa, eles não querem só levantar, trabalhar, comer, voltar, trabalhar aí, voltar, comer, voltar. Eles não querem a vida, né, como diz o outro lá, né, que a vida que vai do prato à boca, isso não é vida. Eles estão dizendo, olha, eu quero alguma coisa, eu quero ter paixão para viver, eu quero adrenalina no meu sangue para eu levantar segunda-feira entusiasmado, animado. Eu quero olhar para a vida com brilho nos olhos, eu quero acreditar em alguma coisa, eu quero me dar para alguma coisa, me doar para alguma coisa. Eu quero significado para a minha vida. Deve ter uma cambada de gente alienada, né? Mas é interessante ver um pessoal que pelo menos descobre que está alienado e levanta do sofá. E quando a gente olha para essas coisas todas, a gente lembra aqui do apóstolo Paulo. A gente lembra desse texto de Romanos capítulo 15, quando o apóstolo Paulo, ele apresenta o projeto de vida dele. Eu tenho um projeto de vida. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo, Paulo, você tem um projeto de vida? Ele diz assim, tenho. Está em Romanos 15, abre a tua Bíblia lá em Romanos 15, começa a ler no versículo 14, que tem o meu projeto de vida. Primeiro, eu sei a quem eu sirvo. Eu sei a quem eu sirvo. Tem gente que serve, né, PT, tem gente que serve PMDB, tem gente que serve a sua própria agenda, tem gente que serve a sua empresa, né, ao seu emprego, tem gente que serve o dinheiro, tem gente que serve a Universal do Reino de Deus, tem gente que serve até o timão. Tem gente para servir tudo. Tem gente que serve o diabo e tem gente que serve a Cristo. E Paulo diz assim, eu sirvo a Cristo, eu sou o ministro de Cristo. Eu sou um servo de Cristo, eu estou aqui no mundo para servir a Cristo. E aí você diz assim, e como é que você serve a Cristo? Prego o Evangelho. Eu proclamo o Evangelho, versículo 16. Proclamo o Evangelho. E proclamo o Evangelho todo, eu prego o Evangelho. E as crianças de rua, Paulo, de Jerusalém? Não é comigo não, comigo é pregar o Evangelho. E os idosos? Não é comigo. Eu prego o Evangelho. E o pessoal que precisa de casa própria? Também não é comigo. Eu prego o Evangelho. E para quem você prega? Para o gentil. Eu não prego para qualquer um, não. Para o gentil. Judeu é com outro. Comigo é só gentil. Eu sou um ministro que tenho o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus e para que os gentios venham a obedecer a Deus. Meu negócio é com gentil. E judeu? Não, judeu não é comigo. Eu sou especializado em gentil. Muito bem.
Então você tem alguém a quem você serve, você sabe como você serve, o que você faz, você sabe a quem você faz. Não, mas eu sei mais, eu tenho alguns critérios aí, para avaliar se eu estou fazendo bem feito. Que critérios? Eu invisto na vida do gentio para apresentá-lo a Deus como uma oferta aceitável. Isso é interessante, porque imagina o seguinte, o Paulo vai lá, prega o evangelho para o gentil aceita o evangelho, se converte, aí Paulo pega o gentil e leva lá para Deus e diz aí, ó, Deus, mais um gentil convertido. Mais um. Aí Deus fala assim para ele, você não tem vergonha de me apresentar esse gentil aí não, Paulo? Mau caráter, sujeito egoísta, indiferente às necessidades dos outros, sujeito arrogante, prepotente. Eu não aceito essa oferta aí não, Paulo. Vai trabalhar melhor a vida desse gentil aí, Paulo. Aí Paulo tem que catar o gentil. Oh, mas tu me dá um trabalho, hein, gentil? Eu vou trabalhar contigo, vou ver se tu toma jeito na vida. Vou gastar mais tempo contigo, vou orar mais com você, vou ensinar mais as coisas, vem andar comigo, ver como é que vive para Deus, ver como é que serve a Deus. Então, ele tem critérios. Ele sabe o que ele precisa fazer. Ele sabe para quem ele precisa fazer, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe quem mandou ele fazer o que ele está fazendo, e ele sabe também onde ele tem que fazer. Ele diz aí no versículo 20, sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Ah, ele tem um campo de atuação. Você fala, Paulo, vem aqui para São Paulo. Não, São Paulo já está cheio de igreja, não quero saber de São Paulo. Bahia, muito menos. Né? O Sul, muito menos, não quero nem passar lá. Já está cheio de igreja lá, eu tenho que pregar aonde Cristo não é conhecido. Então ele tem planejamento. Ele tem prioridades. E ele tem uma consciência de que os recursos dele não são suficientes. Paulo sabe que ele não tem os recursos e a força não está nele, a capacidade não é dele, ele sabe. Ele sabe que quando ele levanta na segunda-feira, ele tem que cair de joelho e falar assim, se o Senhor não edificar a casa em vão, eu vou trabalhar. Se o Senhor não guardar a cidade, então não adianta eu vigiar. Se o Senhor não fizer frutificar a minha semente, não adianta plantar. Não adianta ficar aqui mais 10 anos. Aí Deus fala assim, tudo bem, eu vou frutificar a tua semente, mas vai plantar. Acorda cedo, vai plantar, vai trabalhar. Fica de vigia aí no muro e começa a edificar a casa, porque eu vou abençoar, mas tem que ter alguma coisa para abençoar. Tu vai ficar aí na rede? Então Paulo vai falando aqui das coisas dele e ele tem inclusive noção de tempo. Ele tem noção de tempo. Ele sabe reconhecer a oportunidade, ele sabe ler o que está por trás do calendário. Agora é hora, agora não é hora, eu quero muito, mas agora não é hora, agora não dá. Ele diz isso, olha, eu fui impedido de chegar até vocês, e eu anseio, há muitos anos eu anseio vê-los, mas não pude ir, não era a hora de ir, mas agora é a hora. Há muita coisa que não acontece na nossa vida simplesmente porque a gente não está pronto para que elas aconteçam, querido. E eu tenho certeza que já aconteceu com você, de alguma coisa dar errado lá atrás, e você lamentar, e aí passou um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí você fala, puxa, ainda bem que não aconteceu lá, aconteceu agora. Eu fui impedido de chegar em Roma, mas agora eu estou mais preparado para chegar em Roma. Agora eu estou pronto. Deus primeiro me preparou, trabalhou em mim, mexeu comigo, e agora é hora de ir para Roma. Eu vou chegar na plenitude, eu vou chegar na minha melhor fase, no meu melhor momento, eu estou no auge da minha vida. Eu acho isso extraordinário que Paulo está dizendo. Então, quando você olha aqui, você vê que ele sabe o que faz, quem mandou ele fazer, para quem ele faz, quando faz, com que recursos faz, quem pode ajudá-lo a fazer o que ele quer fazer. Ele tem critérios para verificar se ele está fazendo bem feito ou não está fazendo bem feito.
E ele conta com a intercessão de todo mundo. Ele fala, olha, eu conto com vocês. Orem por mim. Orem por mim para que o meu trabalho seja aceitável, que eu fique livre do pessoal lá na Judéia, que todo mundo me acolha e que dê certo essa viagem para Jerusalém. E depois eu vou chegar aí, eu vou ter um período de refrigério com vocês. Então, ele tinha, inclusive, essa flexibilidade para descansar também, né? Ele falou, eu vou ficar aí em Roma um pouquinho descansando, vou ter um tempo de refrigério, e depois eu vou para a estrada de novo para continuar o meu sagrado encargo de fazer o que Deus mandou fazer. Se o pessoal falasse, não, mas fica aqui com a gente em Roma, não, ele ia falar, vocês não precisam de mim. Né? Foi isso que ele falou. Versículo 14. Vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos e são capazes de aconselhar-se uns aos outros. Você não precisa de mim, quem precisa de mim é a Espanha. Estou indo embora para a Espanha. Então isso aqui é interessante, isso aqui, imagina como o apóstolo Paulo acordava na segunda-feira. Ele pensava, pô, tenho que chegar na Espanha, como é que eu chego na Espanha? O que você vai fazer na Espanha? Você vai abrir o quê? Um mercado? Não, lá tem gentil, tem muito gentil, tem que achar gentil. Eu preciso pregar o evangelho para eles. Mas você dá conta disso? Eu não, mas o Espírito Santo santificando, Jesus fazendo coisa através de mim. Nós vamos acabar lá com a Espanha, nós vamos catar tudo quanto é gentil e vamos levar para o evangelho. E ele tem essa paixão, entende? Aí eu leio isso aqui, eu pergunto para mim mesmo e pergunto para você. Qual que é a nossa? Se Deus perguntasse para o Paulo, ô Paulo, e aí, você cuidou lá da educação em Jerusalém? Não é comigo não, escola comigo em Jerusalém não é problema meu. Hospital, você fez hospital lá em Corinto? Que hospital? Eu lá tinha que fazer hospital? Né? E olha, graças a Deus, imagina essa cena. Você chega no portão do céu e Deus olha para você e fala, e aí? E aí, tudo bem? Sim, senhor. E Deus vai fazer um monte de pergunta aí. E aí, Aguiar? Deus vai fazer um monte de pergunta, né? E que, de boa, se você está na sua posição, você vai dizer para ele, ó, isso aí não era problema meu, não. Isso aí era com o Rodrigo, ó. Isso aqui é com o Renato. Isso aí não é problema meu, não. Isso aqui era da minha esposa. Só que a grande questão é que tem uma pergunta que ele vai fazer para você, que é problema nosso. Né? E aí a gente vai ficar falando, isso aqui não é problema meu, isso não é problema meu, isso aqui não é comigo não, isso aqui não é comigo não, isso aqui não é problema meu, e só empurrando, né? Isso aqui não é comigo não. E Deus vai falar assim, meu filho, afinal de contas, o que é contigo, hein? O que era contigo? Comigo é o seguinte, Senhor, eu me formei, né? Batalhei um emprego, fiz carreira na empresa, salário bom, comprei 2 carros, um AP e viajava nas férias. Como é que a gente ia falar isso para Deus? Ele vai olhar para você e vai falar assim, louco, você é louco! Você juntou em celeiro e depois falou, alma, tens em depósitos muitos bens, agora come, descansa, bebe, folga, você é um louco, você desperdiçou a sua vida, você não viveu, você e o rato de laboratório são a mesma coisa. Bastava dar comidinha para você e você se contentava. Ele ia falar, pelo amor de mim. E vamos lá, é isso que muitos têm vivido, querido. Qual é o teu projeto de vida? Meu irmão, jovem, moço, velho. Estou com 80 anos. Você já morreu? Não morreu? Está vivo? Então tem alguma coisa para você fazer. Pode procurar que Deus vai dizer para você uma coisa para você fazer com 80 anos, com 90 anos. Tem alguma coisa para você fazer.
E se você é moço, é jovem, pergunta logo para Deus: Deus, o que eu faço da vida, além de fazer essas coisas que todo mundo faz? Deus está olhando para a gente e está falando assim: vocês não são aquele pessoal que diz para mim que iria buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Que não ia viver ocupado e preocupado com comer, o que vestir, o que morar? Que vocês iam deixar que eu cuidasse de vocês e que vocês iam correr atrás do meu reino e da justiça do meu reino? Vocês não são esse pessoal? Tá, então, como foi que vocês correram atrás? Vocês saíram do sofá para quê? Dedicaram os melhores anos da sua vida correndo atrás de quê? Graças a Deus, nós temos a IBFO como um projeto comum para todos nós aqui, né? Uma das coisas que Deus vai pedir para nós, para vocês, e aí a IBFO? E tenho certeza que nós vamos poder falar: olha, nós fizemos o melhor que pudemos. Tenho certeza que vocês vão falar: olha, eu fiz da melhor maneira. Mas eu sei que Deus vai fazer mais perguntas, porque Deus tem sonhos que são comuns, mas tem sonhos que são particulares para você. Eu não estou imaginando que você vai ser, né, o presidente dos Estados Unidos. Não. Deus pode perguntar para você: e sua mãe, você cuidou dela? Há pessoas, por exemplo, que dedicam a vida a cuidar de uma pessoa só. E não lhe sobra tempo, dinheiro, energia emocional, espiritual, para mais nada, a não ser cuidar daquela pessoa. Susanna Wesley, que eu mencionei aqui no começo, ela teve 19 filhos. Pensa, 19. Está reclamando dos dois lá? Pensa, 19 filhos. Aí você acha que Deus vai perguntar para Susanna Wesley: escuta, minha senhora, a senhora não evangelizou a China, não? Meu Deus, eu tinha 19 filhos lá em casa. Só que Susanna Wesley teve um filho chamado John Wesley, que sacudiu a Inglaterra, virou a Inglaterra de cabeça para baixo. Teve um filho chamado Charles Wesley, que compôs a maioria das músicas que você canta e nem sabe. Qual foi a grande obra da vida de Susanna Wesley? Ser mãe de 19 crianças. Eu não estou dizendo para você se dedicar, né, numa ONG, num projeto. Não, pode ser uma pessoa, pode ser uma família, uma célula. Mas isso que você vai fazer aqui para Cristo, você vai dizer: foi Deus que me deu isso aqui para fazer. Isso aqui é minha tarefa sagrada. Isso aqui é o meu sagrado encargo. Eu faço isso aqui porque Deus me deu isso aqui para fazer. É isso aqui que me coloca de joelhos. É aqui onde eu canalizo essa minha energia. É por isso aqui que eu me sacrifico. É para essa causa aqui que eu peço ajuda. Eu peço oferta, eu peço oração, eu peço cooperação. É para isso aqui. E eu tenho certeza que quando eu chegar lá no portão, Deus vai fazer uma pergunta, né, para nós. E eu sei que nós vamos responder. Eu peço a Deus por você e por mim. Não apenas que a gente consiga discernir qual a pergunta que Deus vai fazer para nós, mas que a gente tenha como dar a resposta para Deus e uma resposta que seja fiel. Que a gente diga assim para Deus: Deus, obrigado, Senhor. Eu combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu um propósito de vida e um projeto de vida. Valeu a pena. Como disse o apóstolo Paulo: em nada tenho a minha vida como preciosa. A minha vida não vale nada para mim, a menos que eu complete a minha carreira e cumpra o ministério que eu recebi do Senhor, de dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Talvez alguém poderá dizer: Deus, eu dediquei a minha vida, né? Alguém pode ter dado aula numa segunda série, né,
de uma escola pública. Mas você vai dizer, Senhor, o Senhor viu que todo dia eu me ajoelhei, orei pelos meus alunos e me dei para eles, porque eu entendi que foi ali que o Senhor me colocou. E foi esse o sagrado encargo. E eu te agradeço porque valeu a pena. Foi um bom combate, Senhor. Valeu a pena. Qual é o sonho do teu coração, querida? Que Deus enche o nosso coração de sonho e nos dê coragem para dar resposta a esses sonhos. Qual é o sonho que Deus tem te colocado? Hoje nós estamos aqui comemorando 10 anos. Isso é 10 anos porque alguém tem sonhado. Porque pessoas têm se colocado na sua posição. Não, eu fui chamado para evangelizar o gentio. E é isso que eu vou fazer e é isso que eu vou entregar com excelência. É isso que me traz alegria, acordar todo dia, é isso que me faz dobrar o joelho. Não, eu fui chamado para o ministério de louvor e é por isso que eu me desdobro, é por isso que eu dobro o meu joelho, é por isso que eu me dedico e é isso que eu vou entregar para o Senhor. Não, eu fui chamado para o ministério de apoio aos necessitados. E é por isso que eu dobro o meu joelho, e é por isso que eu me alegro, e é por isso que eu levanto do sofá. Eu fui chamado para ensinar, eu fui chamado. Para que você foi chamado? Deus tem uma posição para você neste lugar, querido. Amém? Nós chegamos aqui porque Deus lançou uma semente. Semente. Vidas se colocaram em sua posição. Eu estava ali no fundo e muitas coisas passaram na minha cabeça ao longo de todos esses anos. Mais de 30 anos de ministério, de caminhar com Cristo. Eu me recordo da época em que eu quase tive uma paralisia de tão cansado fisicamente que eu estava, com excesso de trabalho. Mas hoje eu olho para trás e digo, Deus, que tremendo. Como é bom caminhar contigo, Senhor. Como é bom caminhar contigo, querido. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se nós chegamos até aqui, é porque o Ebenezer de Deus é sobre as nossas vidas. Amém. Este lugar é lugar fértil, que Deus tem guardado e tem protegido de tantos e tantos levantes do inimigo. Mas maior é o Senhor que tem estado conosco. E Deus tem colocado pessoas neste lugar. Agora nós temos que orar. Você tem um encargo no teu coração. Ore para que Deus coloque, desperte a tua vida, desperte o teu coração. Nós não fomos chamados para estarmos sentados no banco todos os domingos. Você nasceu para um propósito. Qual o propósito da tua vida? Qual o projeto na tua vida? Qual o projeto na tua vida? O que você está disposto a se dispor e se indispor, como José de Arimateia, que se dispôs contra o sinédrio. Se colocou, se opôs em favor de Cristo. Nesses 10 anos, querido, você faz parte disso. Você não é um convidado. Você não está aqui por acaso. Você faz parte desta semente. Porque lá atrás, o dia que Deus começou a trabalhar na vida de pessoas para que tudo isso chegasse até aqui, para todas as circunstâncias que foram vividas ao longo desses 10 anos, Deus já tinha visto. Deus já tinha contemplado esse dia de hoje. Aleluia. Amém? Então hoje nós podemos nos alegrar, nós podemos celebrar, nós podemos festejar e dizer, Deus, obrigado,
porque o Senhor é quem nos trouxe e nos sustentou até aqui. Não foi obra humana, não foram a capacidade humana, mas foram corações que deixaram a semente de Deus brotar. Amém. Que você possa fazer parte disso, querido. Que você possa dar continuidade a este projeto, a este sonho. Deus tem um propósito neste lugar. Nós estamos comemorando aqui uma vitória do Senhor, pelos sonhos e pelos propósitos que um dia, Ele sonhou de estarmos aqui hoje. Ele te viu sentado aí. Amém, querido? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Que Deus coloque no teu coração este encargo. Que Deus coloque no teu coração esta semente. Que Deus coloque no teu coração propósito pelo qual você está aqui nesta noite. Amém? Celebrando conosco, festejando conosco estes 10 anos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus.